começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula. Olá com vocês, tudo bem? Espero que sim, mais uma videoaula, PET 7, segundo ano, quantidade de calor, tá? Vamos falar de calor sensível, calor latente com vocês nessa aula. Então, preparados aí? Bora lá! Então, estamos aqui, senhores. Descreva com suas palavras a diferença entre temperatura e calor e quais suas unidades de medidas, tá? Então, eu peguei a definição que já está no seu próprio PET. Se você já leu, você já viu lá, né? A temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas, enquanto o calor é a energia que passa de um corpo mais quente, maior temperatura, para um corpo mais frio, menor temperatura. Observação, tá? Aqui, senhores, eu colocaria esse mais frio aqui entre aspas, tá? Porque em física, conceito científico, não existe um conceito de quente e nem frio, tá? O que existe é um corpo com maior temperatura e menor temperatura. Porque quente e frio, a gente chamaria isso de sensação térmica. O que é quente para uma pessoa pode ser frio para outra, certo? Ah, como assim? Deixa eu te dar um exemplo. Sua mãe está limpando a geladeira, né? Hoje tem geladeiras, essas geladeiras modernas que descongelam, né? Vamos supor que é a geladeira mais antiga e tem que lavar a geladeira e descongelar a geladeira. E a sua mãe está mexendo no congelador. E você chega lá e fala assim, mãe, tô com febre. Ela pega e põe a mão na sua testa. Ela vai falar, menino, você está pegando fogo, você está muito quente. Não é uma questão que ele está muito quente, é uma questão de sensação térmica, por isso que a gente usa um aparelho chamado o quê? Termômetro, tá? Então é só uma observação, tá? Então, o correto seria temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas, enquanto o calor é a energia que passa de um corpo de maior temperatura para um corpo com menor temperatura, tá? Esse quente e frio é o conceito popular, tá? Em física não existe isso. Unidade. Temperatura, a gente tem algumas unidades famosas. No Brasil, a gente usa graus Celsius. Nos Estados Unidos, a gente usa Fahrenheit, né? E no meio científico, a gente usa Kelvin, que justamente porque ele começou a pensar em temperatura como agitação das moléculas. Então, a gente usa Kelvin. Unidade de calor, tá? No Brasil, a gente usa caloria, tá certo? E alguns outros países usam Joule como unidade de calor, de energia. Joule é no Sistema Internacional de Medida, tá ok? Então vamos para a próxima questão. O calor específico de uma substância indica o valor. Então, primeiramente, então vamos lá, tá? Então aqui, vamos lá para a nossa forma do macete, certo? Que macete. Então vamos ver aqui o que significaria o que macete. O que macete eu poderia fazer o seguinte, vou colocar as unidades, vou colocar aqui em vermelho. Quantidade de calor é cal, massa é dada em grama, certo? Temperatura em graus Celsius. É justamente o calor específico que a gente está observando, tá? Então, vai ficar o seguinte, ó. Tanto a massa como a temperatura, os dois estão multiplicando, vão passar para cá o quê? Dividindo. Então, ficaria assim, ó. Que dividido por quem? Dividido pela massa, pela mudança de temperatura. Isso seria quem? O calor específico. E o que seria o calor específico, então? Vou colocar a unidade aqui do lado, só para você entender, tá? Então, aqui seria a minha unidade. Seria cal, certo? Dividido por quem? Dividido por massa, grama, e temperatura, graus Celsius. Essa aqui seria as unidades que me dá a informação do que é calor específico. Então vamos lá para a letra A, tá? A gente não está aqui só para marcar a resposta, a gente está para analisar.
Calor específico, né? Ele dá o valor do ponto de ebulição ao nível do mar. O ponto de ebulição ao nível do mar seria a temperatura. Ele estaria me falando sobre a temperatura de ebulição, que seria o quê? 100 graus Celsius, tá? Então, aqui seria temperatura. Então, não é... Então, tá furado aqui, essa questão tá fora, tá certo? Letra B. Da capacidade térmica de um corpo feito com essa substância. Tá, o que é capacidade térmica? Capacidade térmica é o conceito que nós temos aqui, que é a massa vezes o calor específico, certo? Então, voltando à nossa fórmula do Q-macete, no lugar de massa, ó, vou até colocar aqui em azul para você poder entender, ó. No lugar da massa e do calor específico, eu vou colocar a capacidade térmica. Ia ficar quantidade de calor dividido pela mudança de temperatura. Isso seria a capacidade térmica, que a unidade seria dada em quê? A unidade seria dada em caloria por grau Celsius. Portanto, capacidade térmica, né? Então, ó, lendo a pergunta lá, né? O calor específico dá o valor da capacidade térmica? Não, não dá o valor da capacidade térmica. Então, o calor específico dá o quê? A quantidade, letra C, dá a quantidade de calor necessária para elevar de 1 grau Celsius, aqui 1 grau Celsius, certo? Aqui, ó, lá de cá, né, mano? A temperatura de 1 grama da substância. Então, tá aqui, já temos a nossa resposta, que é a letra C de casa. Mas vamos aqui, vamos ver a letra D. Capacidade térmica dá o valor da condutividade térmica no estado sólido? Não, tá furada. Condutividade térmica é outro assunto, tá? É a quantidade de calor necessária para fundir 1 grama de uma substância. Aqui, isso aqui seria o quê? Calor latente. Isso aqui seria calor latente. Então, letra C, alternativa correta. Tá ok? Questão 2, resolvida. Vamos para a questão 3. Questão 3, senhores. Assinale a alternativa falsa. A capacidade térmica de um corpo depende de sua massa? Vamos ver o que é capacidade térmica? Estamos aqui, ó. Quantidade de calor é massa vezes o calor específico vezes a mudança de temperatura. Essa massa vezes o calor específico é o que nós chamamos de capacidade térmica. Então, fica claro que quanto maior a massa, maior vai ser a capacidade térmica. Quanto menor a massa, menor a capacidade térmica, tá? Então, ela depende da massa? Sim, depende da massa. Então, essa alternativa está correta. Letra B. Quando recebido por um corpo, o calor sensível produz apenas variação de temperatura. Está correta também, tá? O calor sensível é responsável pela mudança de temperatura e o calor latente é responsável pela mudança de estado. Mas não é estado de Minas para Goiás, é estado físico, tá? Estado físico é do sólido para o líquido, líquido para o sólido, do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, tá certo? Então tá aqui, senhores. Quando a gente fala de estado da matéria, sólido, líquido, gasoso. Letra C. O calor específico é uma característica do material? Sim, senhores. Eu gosto de pensar que essa constante aqui, que é o calor específico, é como se fosse uma digital, tá? É como se fosse uma digital, aquela que identifica o material. Então, ela depende de quem? É do material. Até aqui está correta. Não dependendo de sua massa, não depende da massa. Se tiver uma quantidade de massa maior ou uma massa menor, a característica do material é a mesma. Então, letra C também está o quê? Correta. Letra D. O valor da capacidade térmica de um corpo
Depende do material que é feito? Sim, depende do material, porque aqui a capacidade térmica não é a massa vezes o calor específico. O calor específico não depende do material. Então, dependendo do material, nós vamos ter características diferentes, vamos ter calor específico diferentes e vamos ter capacidade térmicas diferentes. Então, está correta. Marco, está tudo certo aí? Aqui que está na letra E o problema. Calor latente relaciona a quantidade de calor de um corpo, e é aqui que está, hein? De massa definida, pode absorver ou ceder para que ocorra mudança de estado? A frase parece muito certa, porque calor latente é a mudança de quê? De estado. Mas aqui que está o problema, ó. Qual que é o problema? Massa definida. Quer dizer que se a massa não for aquela, o calor latente teria o quê? Outro valor, certo? O calor latente teria outro valor. Não, o calor latente não teria outro valor, porque ele também não depende de quem? Dessa massa definida, né? Então, seria aqui, ó. Calor latente. É o quimeleca, né? Aqui, senhores, nós tínhamos o quimacete no sensível, e no calor latente, nós vamos ter o quê? O quimeleca. O que moleza, dependendo do professor, certo? Então é o seguinte, esse L, que é a constante, que é o calor latente, ele depende de quem? Da característica do material e não da sua massa, certo, senhores? Então aqui, ó, é que está errado, tá vendo? Da mesma forma que o calor latente não necessita, não depende da massa, o calor específico também não depende da massa. E aqui ele fala que é uma massa específica, então a alternativa que está errada é a letra E. E é sutil, hein, senhores? É por causa disso aqui, ó. Próxima questão, senhores, questão 4. Questão 4. Durante o eclipse, em uma das cidades na zona totalidade, então aonde vai ter o eclipse total, né? Criciúma, Santa Catarina, ocorreu uma queda de temperatura de 8 graus Celsius. Então ele não te deu qual era a temperatura antes e qual era a final, ele já te deu a variação da temperatura. Então ele te deu o delta, tá? O delta T. O delta T, que foi a mudança de temperatura, foi de quanto? 8 graus Celsius, certo? Só que ele falou queda, então vou ter que colocar em vermelho aqui, ó. Queda, então quer dizer que a variação de temperatura indica que houve uma diminuição no valor. Então esse vermelho é por causa da palavra queda, certo? Se havesse o aumento de temperatura, aí o delta T seria o quê? Positivo, tá certo? Então isso foi 0 hora, né, dia 4/11/94. Sabendo que o calor específico sensível da água é de quê? 1 cal por grama de graus Celsius. Então, nós temos aqui, ó, o calor específico da água, que é o C, que é de 1 cal por grama de graus Celsius. Beleza. A quantidade de calor, então ele perguntou qual é a quantidade de calor. Então, é o que eu quero saber? A quantidade de calor, tá? Liberada por 1000 gramas de água. Então, aqui, ó, quanto que eu tenho de massa? Eu tenho 1000 gramas, tá? De H2O de água. Ao reduzir sua temperatura de 8 graus Celsius. Então, o que ele fez? Ele foi redundante, ele repetiu essa informação aqui que ele já tinha dado. O que nós temos aqui? Mudança de temperatura. Então, vai ser o quimacete. O que eu quero descobrir? O M vale quanto? 1000, que está em grama, né? A unidade de massa está em grama, a do calor específico também está em grama, então eu posso trabalhar porque está na mesma unidade, tá? Vezes 1, vezes a mudança de temperatura, que é quanto? Menos 8. O meu Q vai ser igual a quanto? Menos 8.000 cal. Ou eu posso falar que meu Q seria menos 8 quilocal. Você tem que entender que essa letra, esse símbolo K, significa 1000, tá?
Então, resposta aí correta seria letra D, ó. Já ia marcar a letra A, que eu vi um 8 lá, né? É letra D, 8.000 calorias, certo? Qual a quantidade de calor em cal? 8.000 calorias, tá certo? Também poderia aparecer 8 quilocal. Esse menos significa que cedeu calor, tá certo, senhores? Vamos para a próxima questão, questão 5. Questão 5 é aquela questão que às vezes alguns alunos têm medo, que tem tabela, né? Parece ser grande demais, mas vamos lá, devagarzinho. A energia utilizada para a manutenção e desempenho de um corpo é obtida por meio de alimentos que são ingeridos. A tabela ao lado mostra a quantidade média de energia absorvida pelo corpo a cada 100 gramas de alimento. Se for preciso, né, use uma caloria, sendo 4,2 joules, né? E o calor específico da água, 1. Analisando a tabela, podemos concluir que, em termos energéticos, o chocolate é o alimento mais energético dentre os listados? Então, o que nós temos aqui não é a quantidade de pedaços, mas a gente vai ter como base a massa. Então, ele está falando que é o alimento mais energético. Olha aqui, qual é o maior valor? 500? Não, esse é maior. Não, o maior valor é qual? Margarina vegetal, ó, 700. Em 100 gramas eu tenho 700. O chocolate que está aqui, ó, ele só tem 500. Então, ele não é tão energético como a margarina que você tem aqui em 100 gramas. Então, letra A, eu posso desconsiderar. Letra B. A fatia de um melão equivale aproximadamente a 10 folhas de alface. Então, aqui, ó, melão tá aqui, senhores. Cadê o melão? Tá aqui, ó. O melão, eu tenho quantas calorias? Eu tenho 32 calorias, uma fatia, certo? Pessoal, 20 folhas de alface, eu vou ter 15 quilocalorias, certo? Então, ele colocou 10 folhas de alface, que daria metade, que daria 7,5 calorias, tá? Ele fala que equivale, tem a mesma quantidade de energia? Não, nem de longe. Pode comer alface aí à vontade, tá, senhores? Então, tá fora. Letra C. Um copo de Coca-Cola fornece uma energia de aproximadamente 328 joules. O grande problema aqui é que está a unidade de joules, aqui está em quilocaloria, certo? Então, vamos fazer a conta aqui, ó. Ele quer o copo de Coca-Cola. Então, vamos analisar só a Coca agora. Eu vou subir aqui para a gente poder analisar. Então, vai ficar assim. 1 cal equivale a quanto? Equivale a 4,2 joules. Da onde você tirou isso? Eu tirei essa informação daqui, senhores, do texto, ó. 1 caloria, tá? 1 cal equivale a 4,2 joules. Ele quer um copo de Coca-Cola, só que ali no copo de Coca-Cola eu tenho meio copo de Coca-Cola. Então, um copo de Coca-Cola teria 78 mil. Por que mil? Porque é quilo, quilocal, tá? E aí eu ia chamar aqui de X, certo? Senhores, por que 78? Então, assim, meio copo tem 39. Com mais meio copo, vai ficar 9 mais 9, 18, vai 1. 3 mais 3, 6, com mais 1, dá quanto? 7. Da onde saiu 78. Como é quilo? Na tabela aqui, ó. Na tabela aqui é quilo. Quilo significa 1000, tá? Então, nós teríamos aqui. Multiplicaríamos o quê? Cruzado, certo? Então, ficaria x vezes 1. Daria o quê? X, né? Isso, ia ficar 78.000 vezes 4,2. Eu não preciso nem fazer essa conta para saber que isso aqui não vai dar 328 joules. Vai dar muito mais. Nem vou fazer, tá? Então, vamos lá, senhores. 78.000 vezes 4,2. Se eu tivesse feito essa conta sem ter posto 1000, ia dar quanto? 327,6. Você ia falar, não, aproximadamente 327,6 é 328.
Só que ele, aqui foi o pega. O aluno não estaria considerando o quilo, que é 1000, e ele ia errar feio. Então, é uma questão aqui que pegaria um aluno que não entenderia o que era quilo. Quilo é 1000, tá, senhores? Mas você é um aluno esperto, sabe que isso não ia te pegar, né? Que você não ia colocar 78 aqui, porque se você coloca 78, aí daria letra C, né? Tá errado. Letra D, meio quilo de sorvete equivale a aproximadamente a 320 gramas de batata frita. Cadê o sorvete? O sorvete está aqui, ó. São 100 gramas, que daria quanto? 175 quilocalorias. Então, vamos fazer continha aqui, ó, devagarzinho, ó. Vamos fazer aqui as continhas devagarzinho. Vamos colocar aqui em verde. Você ia falar o seguinte: 100 gramas daria 175 quilocalorias, certo? 100 gramas. Só que ele quer meio quilo de sorvete. Meio quilo de sorvete é quanto? 500 gramas. Chama isso aqui de quê? De x. Multiplica cruzado, né, senhores? Então, ficaria o seguinte: x é igual a quanto? 500 vezes 175. Ó, multipliquei cruzado, não é isso? Esse com esse. Esse estaria multiplicando, aqui o 100, né? Eu já vou passar para cá o quê? Dividindo, tá? Então, estaria aqui, ó, senhores, dividindo. Ok? Belezinha? O que eu posso fazer? 0 com 0, eu posso o quê? Cortar, ó. E aí ia ficar 5 vezes 75, tá? Então, meio quilo de sorvete me daria uma energia de aproximadamente 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 7 dá 35. Mais 2 dá quanto? Dá 7. Vão 3, que daria 875 quilocal. Isso aqui seria meio quilo de sorvete. 0,5 quilogramas. Ok? Bom, agora ele quer que você veja qual é a proporção em batata frita. Agora vamos lá olhar a batata frita aqui, senhores. A batata frita, cadê a batata frita? Vamos, achei aqui. Para cada 100 gramas, esquece essa unidade aqui, tá, senhores? Essa unidade que significa 100 gramas, tá? Ele não está pensando em batatinha já cortada, não, tá? 100 gramas de batata, eu tenho quanto de energia? 274. Então, agora aqui, ó, vem cá, ó, e faço o seguinte. Para cada 100 gramas de batata, eu tenho 274 quilocalorias. Certo, senhores? Então, tá aqui, ó. Quantas calorias que eu tenho de sorvete? Para ver se equivale. 875 quilocal. Vou chamar aqui de B de batata. B de batata. E vou fazer o quê? Multiplicar o quê? Cruzado. Na hora que eu multiplicar cruzado, você já é um aluno expert, tá, senhores? Então, vai ficar assim, ó. B vezes 274 é igual a 875 vezes 100. Magno, precisa transformar esse quilo para 1000? Não, porque aqui vai ter 1000, aqui vai ter 1000, eles vão cortar, tá? Então, não precisa, certo? Então, o meu B aqui, ó, vai ficar 875 vezes 100, então é só aumentar 2 zeros. Dividido por quanto? Por 274. Certo, senhores? Vamos pegar a calculadora? Dá um pause aí e faz no braço, hein? 87.500 dividido por 274. Isso deu para mim aproximadamente, tá, senhores? Aproximadamente 320. Se você olhar aqui no meu painel, tá dando 319,3, tá ok? Então, eu posso falar que aproximadamente é 320. Então, meu B não é igual, é aproximadamente a 320 o quê?
Olha a regra de 3. Quem é que está faltando? É grama? Ah, então é grama. Então, olhando agora aqui, letra D, alternativa correta. Letra D de dado. D de dado, alternativa correta. Letra E, ele fala o seguinte, um sanduíche, tá? Vou até trazer para cá, para você ver aqui. Cadê? Sanduíche. Vamos achar o sanduíche aqui, é o pão de sanduíche. Né? Com 2 fatias, deu quanto? 260 quilocalorias, tá? Ele quer saber se equivale a 1 unidade de batata, certo? A batata, olha, veja bem, 1 unidade, aqui é 2. 1 unidade é 100 e pouco de batata. Então, só o pão já passou, então não equivale, não precisa nem fazer conta, tá, senhores? Então, exercício 5 respondido, primeira e segunda semana resolvida. Espero você na terceira e quarta semana. Mas antes disso, não se esqueça de ser grato, compartilhar, curtir, se inscrever no canal. Isso é importante pro tio, tá? Se puder dar aquela força, põe lá no grupo da tua turma. Fica com Deus.